Facebook. Psiquiatra Fábio Gomes de Matos e Souza. Senador, eu gostaria de me mover para o outro lado, se o senhor me permitir, por causa da câmera aqui, eu vou passar alguns slides. Perfeito. Bom dia a todos, senador Cristóvão Buarque, senador Fleury, mesa. Essa minha apresentação será... alguém pode colocar o fio aí, por favor? Para o projeto? Obrigado. Então, essa é a minha apresentação. Eu sou, como está bem dito aí, o representante nordeste da Associação Brasileira de Psiquiatria. Esse tema tem sido muito discutido por nós psiquiatras e, a partir do dia 14 de outubro, nós teremos o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, reunindo cerca de 9 mil profissionais de saúde mental aqui em Brasília. Um ex-presidente da República foi convidado para participar do debate sobre maconha. Eu não sei se ele vai aceitar, né? Então, a minha palavra inicial de agradecimento ao professor, ao doutor Cristóvão e bem ao senador Fleury, porque a gente conseguiu que o Senado, pela primeira vez, no dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio, fosse iluminado de amarelo, que amarelo é a cor da prevenção do suicídio. Então, eu queria agradecer e lembrar que, assim, a questão do suicídio, quer por drogas, quer por qualquer outra coisa, hoje é de notificação obrigatória. A portaria 1271 do Ministério da Saúde obriga em 24 horas a pessoa comunicar a tentativa de suicídio, porque nós não podemos deixar nenhum brasileiro morrer. Então, nós vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre álcool e drogas para a gente entrar na maconha em termos de saúde pública, né? Esses são os meus conflitos de interesse, que para essa aula não tem nenhum. A gente tem que lembrar que o consumo de drogas é um consumo por impulso, não é um consumo por necessidade. Então, comida e bebida são consumo por necessidades, mas quando você tem um consumo por impulso, o que é interessante fazer? É uma redistribuição extensa e capilarizada com, por exemplo, os refrigerantes. Não precisa muito para você andar para qualquer lugar no Brasil para tomar um refrigerante gelado. Então, a droga funciona basicamente nesse mesmo modelo, né? E uma coisa que é importante a gente lembrar, que toda essa questão da legalização, que aqui refere-se à pessoa acima de 18 anos e em Colorado refere-se à pessoa acima de 21 anos. Mas eu tenho que lembrar, como médico, de que nós, quando nascemos, nós estamos com o coração pronto, nós estamos com o pulmão pronto, o fígado pronto, menos o cérebro. Nós ficamos grávidos do nosso cérebro até 21 anos de idade. Então a gente tem que proteger esse cérebro. A gente tem políticas para proteger essa pessoa que tem esse cérebro em formação. Do mesmo jeito que é um absurdo uma mulher grávida usar drogas, também é um absurdo adolescentes usar drogas de qualquer maneira. Assim, vamos falar um pouco de álcool e cigarro, né? Eu ouvi aqui dizendo que droga não mata. É uma falácia. Droga e mata é muito. Droga mata e muito, tá certo? Uma das questões fundamentais é aumentar o consumo. O princípio de Pareto, que é muito conhecido por quem trabalha em epidemiologia, refere-se que 20% das pessoas que consomem qualquer tipo de droga representam 80% do consumo total. Então, quanto maior for o universo, maior vai ser esses 20% que vão consumir de uma forma sistemática. O cigarro é responsável por mais de 200 mil mortes no Brasil, mata 350 a cada dia, 23 brasileiros a cada hora. Essa é uma das coisas interessantes que muita gente talvez não saiba. Até a década de 20, o cigarro era uma exclusividade masculina. O que foi que aconteceu em 1929, na parada, no Eastern Parade em Nova York? Uma pessoa, vou passar aqui o nome dele, Edward Bernay, só para voltar aqui, Edward Bernay fez a seguinte questão e disse: por que só homem fuma? Por que mulher não pode fumar? Então, o que foi que ele fez? Ele botou esses cigarros enormes na boca dessas mulheres que eram pagas e chamou isso as tochas da liberdade. As tochas da liberdade. Claro que eram as tochas da doença. Claro que eram as tochas de câncer. Claro que eram as tochas de leucemia. Claro que eram as tochas de N e outras coisas. Quem é que é o Edward Bernay? Ele era sobrinho do Freud. Ele entendia desde a sua infância de como funcionava a mente. Quem é que é o Edward Bernay agora nessa história da maconha, né? O que é que eles estão tentando fazer com isso? Então, o IBGE demonstra uma coisa muito interessante, né? Que a gente está conseguindo diminuir
a quantidade de pessoas que fumam, né? Eu não vou ter tempo de, obviamente, devido aos limites impostos aqui pelo senador, de 15 minutos, de entrar em detalhes. Mas a gente sabe que hoje, mais ou menos 15% da população fuma, em comparação com 19% em 2006. A gente está conseguindo, mas quantas vidas não foram sacrificadas por causa dessa história do cigarro? Então, é importante a gente ver que, em termos de saúde pública, a gente tem uma responsabilidade muito grande com a vida das pessoas. Não é razoável a gente colocar a vida de seres humanos em risco, né? E o álcool? O álcool é uma das principais causas de morte também no nosso país, né? São 80 mil brasileiros, 9 mortes a cada hora. Se é um absurdo, e diz a questão do risco da dependência, porque a dependência, quando a pessoa torna dependente de uma droga, ela perde a liberdade dela, porque ela está dependente daquela droga. 1 em 6 adolescentes podem ficar dependentes da maconha. E quanto mais jovem, maior o grau de dependência. É um número absurdo, então a gente está disposto a fazer 1 em 6, que está tudo muito bem com a gente. E em relação a dirigir e beber, nos Estados Unidos, a Mother Against Drunk Drivers, ela diz que um acidente automobilístico, se você beber, é 1 em 500. Vejam bem que aqui era 1 em 6. A gente está disposto a fazer 1 em 500 também? O Brasil é um dos que mais consomem álcool. Esse consumo de álcool é extremamente ligado à violência, como já foi bem dito aqui. E o que é mais interessante que eu gostaria de destacar aqui é essa questão de 12 a 17 anos. Isso aqui é um dado de 2001, mas olha, em todo o Brasil, como a turma de 12 a 17 consome álcool. E isso é uma das coisas, uma política pública que tem que ser colocada para preservar esses jovens. Como é que eu vou deixar esses jovens beber e ter graves consequências na vida deles, né? Quem vai fiscalizar esse consumo de 12 a 17? Então, a gente fala que o tráfego vai diminuir acima de 18 se for legalizado. E até 17? Como é que fica? E até 17, como é que fica? E nós temos um sistema de saúde falido. Por quê? Porque o CAPS-AD só atende a partir de 16. E o CAPS-I não atende drogas. Então, se você tem 13, 14, 15, onde é que estão essas crianças sendo atendidas, pelo amor de Deus? O que é que a gente está fazendo com essas crianças? Bem, tem uns dados interessantes, que por que é que eu vou pagar mais se eu posso pagar menos? Isso aqui é um levantamento americano, e isso aqui é o preço legal, isso aqui é o preço no traficante. E isso é o que acontece, e isso aí tem sido. Agora, vamos pegar o cigarro. Então, eu aumento o custo do cigarro. Vamos lá. Então, eu aumentei o imposto do cigarro, e o que é que aconteceu? Hoje, 31% vem de contrabando. Então é uma coisa meio complicada. Assim, não, só o preço alto vai definir isso. Então, e uma das questões fundamentais que a gente devia discutir aqui era por que na bebida, nos rótulos de bebida, nós não temos as mesmas coisas que no rótulo de cigarro, de tudo que a bebida faz. Essa é uma das questões de saúde pública. Isso é que a gente tem que batalhar. É impossível. E por que é que a gente não consegue? Por causa dessa história de bebida. E o que é que tem? A cerveja tem outro sistema de tributação. A cerveja é livremente colocada. E isso aí está na internet. É uma fábrica de cerveja. E que acha que 10 bilhões de litros é pouco. Mas que um candidato que quer aumentar o imposto, ainda ele acha que é pouco. Mas pouco no sentido de que as pessoas têm que beber mais. Né? Uma das questões fundamentais é essa, olha, a bebida aqui, a cerveja, como ela é barata, como ela é consumida, porque quanto mais eu torno a cerveja barata, maior o acesso, maior o consumo. Isso é o que acontece. Quando diz nas bebidas, beber moderadamente, alguém sabe que mulher só tem que tomar 1 unidade, ou seja, 1 latinha, e o homem 2 latinhas? Isso é beber moderadamente. Por que eles não dizem isso na propaganda também? E educam a população. E o Senado e o Congresso têm a obrigação de passar leis que eduquem a população, dizendo exatamente o que é que tem que ser feito. A gente pensar que a maconha sai da agricultura familiar, lembrar esse dado. Nos Estados Unidos, 90% era agricultura familiar. Depois de 2010, 90% era por multinacional. E será que a maconha vai ser limitada realmente a 6 plantinhas em cada casa?
Uma das questões fundamentais aqui, saiu no Daily Mail agora em junho, que é o Peter Williams, tem gente que quer ganhar $1 bilhão. Os agentes federais, lá nos Estados Unidos, do FBI diz que já tem cartel da Colômbia se instalando no Colorado para espalhar para os outros estados. Né? Os hotéis providenciam, inclusive, isso. A cada 2 diárias você tem um vaporizador, então o turismo da maconha. Não dá para distinguir, segundo nenhum dado, a maconha legal da ilegal, que é outro problema. E já tem vending machines, como eles chamam lá, para você vender maconha lá no Colorado. Se você for imaginar, de todas as pesquisas do mundo, se você colocar o melhor site que eu acho de pesquisa médica é o PubMed, né, que é do Congresso americano. Tem 20 mil entradas só sobre maconha se você colocar marihuana. Né, e o que foi que eu escolhi? Eu tinha que escolher um deles. Né? Eu escolhi o da Nora Volkow. A Nora Volkow é presidente do NIDA, que é o National Institute of Drug Abuse, que é a instituição que mais estuda drogas nos Estados Unidos, e foi publicado recentemente no New England Journal of Medicine, que é o jornal de maior impacto médico do mundo.